Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente para toda a região de Campinas. Para você que sintonizou a Band agora, seja bem-vindo ao programa. Uma boa tarde para você. Temos assuntos importantes a tratar aqui nesta tarde. Grupo de moradores compra terreno e é surpreendido após decisão da prefeitura de derrubar as casas. Os imóveis teriam sido erguidos em área de preservação. Foi em Limeira isso, né, Vini? No município de Limeira, quem acompanhou foi a repórter Lícia Manjavac. Traz aqui pra gente, Marcão. Ney, aperte o play. Os veteranos estão tentando derrubar minha casa. O desabafo é de uma criança de apenas 4 anos que ainda não entende por quê, mas sofre com a possibilidade de ser tirada de casa. Tá com medo? Tô. O terreno da casa onde mora com os pais fica no bairro Água Espraiada, em Limeira, e foi comprado há mais de 5 anos. Tudo parecia estar certo, até que, segundo o pai dela, sem nenhum aviso prévio, a prefeitura mandou que todas as casas da região, inclusive a da menina, fossem derrubadas. De acordo com a administração, esta é uma área de preservação ambiental. Por isso, é proibido qualquer tipo de construção. É uma área de proteção de mananciais, porque toda essa área, ela faz parte da bacia do Ribeirão do Pinhal, do Ribeirão do Pinhal, aonde Limeira capta a água para abastecer a cidade. Usando tratores, em pouco mais de 2 horas, 25 casas foram completamente destruídas. Muitas ainda estavam em construção, mas em algumas já havia móveis do lado de dentro. Moradores alegam que sequer tiveram tempo de retirá-los. A casa da menina que sonha com os tratores é uma das poucas que ainda continuam de pé. Mas o pai dela, assim como os outros moradores, foram avisados que hoje funcionários da prefeitura irão voltar para derrubar os imóveis que sobraram. A gente não tem para onde ir. Agora eu estou dentro da minha casa aqui, chega um cara aqui. Não, a gente veio para derrubar. E derruba com tudo que está dentro, e aí, eu vou para onde? Eu vou montar uma lona aqui e vou jogar tudo debaixo, eu vou ficar aqui, porque eu não tenho para onde ir. Com os documentos que comprovam a compra dos terrenos, os moradores reclamam que foram enganados pela vendedora. E nós pagamos 25 mil no terreno, onde ele falou que teria legalizado, que após 6 meses iria dar escritura para a gente, coisa que até hoje não foi feita. Então foi tudo registrado em cartório, todos nós pagamos à vista, não foi parcelado, todo mundo pagou, tem registro do cartório. Então assim, não é que foi invadido, como estão muita gente falando, ninguém invadiu, todo mundo pagou. Desesperados, eles lutam para não verem o lar virar um monte de entulho. Queremos uma solução, nós não queremos esmola da prefeitura e de ninguém, nós queremos solução. Olha, a cena é triste, é chocante, a máquina derrubando as casas, mas a prefeitura, neste caso específico, não tem culpa. Você vê aí o trator, a máquina, derrubando já a casa edificada. O problema é que, de fato, trata-se de uma área de preservação permanente e aí não poderia haver construção neste terreno. E o que houve? O pessoal, ao que tudo indica, foi enganado por alguém que vendeu esses lotes. Então, serve de exemplo aqui, é claro que a prefeitura, a gente sempre acha que o poder público precisa, de uma maneira geral, as 3 esferas, né? Tanto a municipal quanto a estadual e a federal, dá um jeito de resolver o déficit habitacional, especialmente em grandes cidades, né? Onde há um fluxo maior de pessoas. Entretanto, né, no caso específico, tratou-se aí de um espertalhão, né, um grupo de espertalhões que acabaram comercializando terrenos onde não devia. E aí fica uma questão para a justiça, mas também um alerta. A pessoa trabalha a vida inteira para pagar, para dar entrada num lote, ou numa casinha, ou num terreno. Tem que verificar se a incorporadora, se aquela empresa tem registro, tem que verificar no cartório se aquela compra efetivamente está sendo registrada, tem que procurar saber. Hoje, com a internet, né, com sistemas de busca cada vez mais avançados, que conseguem cruzar dados de maneira mais complexa, não dá mais para admitir pessoas serem enganadas desse jeito. Então, é triste, é terrível, o pessoal vai ter que procurar uma solução na justiça ou alguma forma de compensação, de entrar em fila de programas habitacionais da prefeitura, mas o prejuízo aí aparentemente dado
E normalmente, quando as pessoas enrolam assim, a nossa produção tentou identificar e falar com esse pessoal que fez, né, que vendeu esse terreno, mas é claro, a gente não conseguiu nada até agora e continuamos tentando. Mas vai ficar aí, aparentemente, um prejuízo, uma dor de cabeça grande, mas que sirva pelo menos de exemplo para as pessoas, porque a casa própria, no mundo todo e no Brasil, um pouquinho mais do que o comum, é um sonho das pessoas, coloca-se em primeiro lugar. Tem muito país do mundo onde as pessoas não se incomodam em pagar aluguel, as pessoas preferem comprar carrões, viver bem, sair à noite, jantar fora, mas viver de aluguel. Tem muito lugar no mundo, Estados Unidos, por exemplo, é um país assim, que tem outro tipo de cultura, outro tipo de economia, tem outro tipo de incentivo por parte do governo e etc. No Brasil, todo mundo quer ter seu chão, quer ter seu teto, quer ter o seu pedacinho do mundo para morar. E é o que a gente chama aqui de casa própria. Então é um sonho que não pode ser derrubado de uma maneira dessa. Então as pessoas têm que realmente tomar um pouquinho mais de cautela na hora de comprar uma coisa tão importante quanto um terreno. É claro que as famílias ali foram enganadas, gastaram dinheiro suado, às vezes até emprestam ou fazem algum tipo, pede empréstimo no banco, tomam dinheiro emprestado e aí vai descobrir mais para frente que aquilo não valia nada, que aquela escritura não existe e que mais do que isso, o terreno foi construído a casa foi construída de maneira irregular. É realmente terrível e até revoltante. A gente entende a dor das famílias ao assistirem imagens como essa, né? Como você se coloca no lugar de uma família que está ali morando, comprou seu móvel, tem seus filhos, e daí do dia para a noite vem uma máquina e derruba a construção. Mas daí você toda moeda tem dois lados e essa história também tem dois lados. A prefeitura está seguindo a legislação. Se o prefeito, se o poder público não fizer isso, ele está cometendo um erro, né? E aí você pode discutir se deu prazo, se não deu, se avisou antes, essa coisa toda. Mas que o terreno não poderia ter construções, isso não poderia, e aí a legislação já estabelece isso, e a prefeitura cumpriu aí justamente o seu papel. Olha, após a derrubada de algumas casas, moradores que ainda estão nos terrenos temem novas demolições. Alicia Manjavac traz a continuação desse assunto. Ney, aperte o play. Foi neste anúncio de jornal que Tânia Mateus ficou sabendo que havia terrenos à venda no bairro Água Espraiada, em Limeira. Com muito sacrifício, ela e o marido juntaram dinheiro e compraram o lote junto com o cunhado. O casal pagou R$ 17.500 pela área e, aos poucos, estavam construindo a casa. Muito tempo que a gente estava juntando dinheiro, muito tempo. A gente comprou a área, estava tudo super feliz, todo mundo aqui se reunia, ajudava a levantar e agora chega aqui ver tudo demolido. É uma tristeza só, não tem nem como explicar, né? Animada com a nova vida, Tânia já tinha feito até uma pequena horta, mas o sonho chegou ao fim quando a prefeitura informou que as construções seriam derrubadas. A alegação é de que a área é de preservação ambiental. Durante a manhã, quando Tânia estava trabalhando, tratores passaram por cima de tudo. Paredes foram abaixo e da casa que estava quase pronta, não restou nada. E foi uma tristeza só. Eu fiquei triste trabalhando. Imagine quem estava aqui vendo sua casa sendo demolida. Nossa, foi horrível. Só de pensar como estava aqui. A hora que eu cheguei, vi tudo destruído. A horta com tanto carinho que eu fiz, demoliram tudo. Na região vivem cerca de 40 famílias. Quem ainda não teve a casa destruída vive agora com medo do que pode acontecer. Eu não como, não janto, não durmo. Já levei 3 viagens já de material dos meus colegas para não perder tudo. Não aguento mais, faz uma semana que eu não trabalho. E não sei o que vai ser de nós. Ana Paula comprou o terreno em outubro do ano passado. A casa onde pretendia morar ainda está em construção. Mas agora a expectativa de ter um novo lar deu lugar ao medo e à incerteza. Eu estou construindo aqui, tem 3 meses que eu estou longe do meu filho, que ele fica em São Paulo com a minha mãe. Pra gente terminar a construção
Não tenho o que falar, né? Todo mundo está na mesma situação. É o sonho das pessoas, se foi 100 mil, 50, 25, é o que a pessoa tinha. Com o caminhão, Edson tenta ajudar as famílias na mudança e se emociona diante da situação. O sonho tá indo pro chão. Não tem mais o que falar. O Paulo Radich, ele não tem coração. Nós não somos bandidos, nós somos cidadão limerense. Até agora a gente falou sobre a esfera administrativa, mas isso também é caso de polícia, viu? Os moradores se fizeram essa compra e evidentemente devem ter pelo menos algum papel, mesmo que esse papel não for registrado no cartório, pelo menos tem constando ali o nome de alguém, né? Tem que verificar, registrar um boletim de ocorrência na delegacia para verificar como é que vai funcionar, quem foi que vendeu, que responsabilidade que tem, já que a área de preservação ambiental ou de proteção ambiental ou de preservação permanente não poderia ter nenhum tipo de construção ali, não poderia nem ter sido loteada essa área. Então tem que verificar, a nossa produção vai ficar de olho nisso também, para verificar se alguém já registrou boletim de ocorrência e se a polícia está atrás, está verificando, está investigando essa situação. Olha, crime no posto. Frentista é baleado em Campo Limpo Paulista por não ter dinheiro. Câmeras do estabelecimento registraram a ação do assaltante. A Silvia Pérez tem os detalhes. Ney, aperte o play. São quase 8 horas da noite. Sem se importar com o movimento da avenida, o assaltante de bermuda branca e blusa azul chega no posto e anuncia o assalto. O frentista, que no momento do crime abastecia um veículo, é rendido junto com o cliente. O bandido coloca a mão no bolso do funcionário e não encontra dinheiro. Revoltado, atira sem pensar 2 vezes na perna da vítima, que mesmo com dificuldade para andar, é arrastada rapidamente para a loja de conveniência. Lá dentro, a situação fica ainda mais tensa. O criminoso descobre que nas gavetas do estabelecimento também não há dinheiro. O frentista pede calma enquanto fica na mira do revólver. Ele tenta explicar que toda a verba foi colocada no cofre antes da troca de turno. O ladrão se exalta e faz um novo disparo na perna do funcionário e foge. Os motoristas que passavam para abastecer dão de cara com um homem ferido. O desespero é grande e os clientes ajudam a socorrer. A vítima foi levada a um hospital da cidade e passa bem. O assaltante foi preso dias depois em um bairro de Campo Limpo Paulista, conhecido pelo tráfico de drogas. Pois é, a frieza desse assaltante, sangue ruim, hein? Abordar uma vítima que não tem dinheiro, e a pessoa não tem culpa de não ter dinheiro, né? E o caixa não ter dinheiro, o funcionário também não tem culpa do posto não ter faturado. E veja o absurdo. Deu um tiro na perna porque ele não tinha dinheiro no bolso e deu outro tiro na perna porque não tinha dinheiro no caixa. E escapou, mas acabou preso depois. Felizmente, a polícia conseguiu deter esse marginal que agora, é claro, é muito provável que tenha outras passagens e vai ver o sol nascer quadrado mais uma vez. É claro que a gente fica pensando o desespero desse frentista ao verificar uma situação dessa, né? Ao se deparar com uma situação dessa. A pessoa ali, ele até manteve o equilíbrio, né? Dá para ver que ele tentou conversar, estava calmo, foi lá na gaveta ver se tinha dinheiro, conversando, tentando acalmar o bandido, e o bandido não quer nem saber, aponta a arma e faz o disparo. A queima-roupa acabou ainda, felizmente, né? Acertou só a perna e nenhum órgão vital, porque senão seria uma tragédia muito maior. E aí ele saiu escapando, foi socorrido aí o frentista, mas é terrível, né? A gente fica lembrando esses casos, né, envolvendo esses bandidos cada vez mais frios, né? Teve aqueles casos lá envolvendo dentistas, né? Onde a frieza desses marginais que invadem consultórios também, né, odontológicos, para tentar apavorar, para tentar algum dinheiro, levar algum equipamento, coisa dessa natureza, e acaba até colocando fogo nesses profissionais de odontologia. É terrível, é uma situação terrível e a gente fica perguntando, aonde vai parar uma situação dessas?
Será que é a legislação que está muito branda? Será que é a quantidade infinita de recursos que no Brasil acaba sendo uma beleza para advogados de porta de cadeia ficar protelando e livrando bandidos e assassinos da prisão? Ou será que é a morosidade da justiça? Porque mesmo que haja aí uma quantidade grande de recursos, mas se a justiça não demorar tanto para julgar, para apreciar esses recursos, não seria o caso de ter mais justiça, de ter mais gente presa no país? É uma coisa que a gente tem que pensar. Será que os deputados não precisam colocar a mão na cabeça e começar a pensar em modificar, em modernizar o Código Penal? Será que não está na hora de ter uma discussão ampla na sociedade com relação a essa questão envolvendo a marginalidade, a violência urbana aqui nesse país? A população saiu às ruas, entre outras coisas, entre várias melhorias em serviços públicos, a população pede também mais segurança e um basta na violência. Mas aparentemente o Congresso Nacional ainda não acordou nesse aspecto. Ainda não acordou nesse aspecto e a gente fica imaginando quando será que os deputados, os excelentíssimos deputados, vão acordar, vão se debruçar em centenas de projetos que estão encalhados, né, nos congressos, nas câmaras, nas assembleias legislativas, em todo o país.